Obrigada, Jesus, por mais esse dia maravilhoso de estudo. Obrigada por esses companheiros que já estão a postos para, mais uma vez, nós estudarmos do Evangelho que o Senhor nos deixou. Nós sabemos que todos que estão aqui têm muita vontade de aprender um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Mesmo tendo algumas pessoas, como por exemplo uma amiga que no momento não está bem, mas está lá firme. Para quê? Para aprender um pouco mais do que o Mestre nos deixou. E é com grande alegria que nós vamos passar mais uma vez para esse estudo, agradecendo a todos, a espiritualidade da casa sempre presente, e que Jesus nos abençoe, não só nessa noite, mas em todas. Que assim seja, graças a Deus. Iluminar também o nosso expositor Vitor, que vai nos esclarecer o Evangelho hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bom. Obrigado, Olga, pela prece. Obrigado a todos pela presença em mais um dia de estudo do Evangelho, né? Sextas-feiras, nesse horário, a gente está sempre. Quem vai apresentar hoje é o nosso querido Vitor. E ele vai falar sobre um tema que é bem, eu diria, controverso, porque a gente ouve muitas versões, né? Os vendilhões expulsos do templo. E quando eu fiz a postagem da apresentação do Vitor, da palestra do Vitor de hoje, eu pesquisei, eu sempre pesquiso assim as imagens, né? Quando você digita o tema, aí vem a imagem, você escolhe uma. E tinha a imagem de Jesus com um chicote na mão, olha só, descendo chibata no povo, Jesus virando a mesa, bravo, com cara de revoltado. En- Então, a gente fica pensando, Jesus, um espírito perfeito, né? O topo da pirâmide em termos de evolução. Como é que Jesus pode ter uma atitude dessa intempestiva, né? E agora vamos ver, então, o Vitor vai esclarecer essa, essa questão para a gente entender melhor, né, Vitor? Pessoal, boa noite a todos novamente. Para nós é sempre uma alegria, né? Uma satisfação estar aqui. Da última vez que eu fiz a reflexão evangélica, eu estava aí no salão, foi muito bom, né? A dona Dirce participou bastante, a Vitória, todo mundo. Acho que da próxima vez que eu for falar, eu vou estar aí e vou contar com a ajuda de vocês, com certeza. Isso que o João falou é muito interessante, né? Eu também, você vai ficando assustado, você começa a procurar imagem sobre esse tema. É Jesus, o pessoal faz uma imagem de Jesus com a nossa raiva, com a nossa ira e com o chicote na mão. E é algo assim mesmo que choca, como o imaginário humano vê Jesus, né? Que ele teve um corpo de carne e osso, nós sabemos, mas mas considerar ele igual a nós é muito diferente. Então vamos colocar aqui algumas citações de Jesus, né? Alguns slides para que a gente possa refletir junto sobre o tema. Tá aparecendo aí, João? Sim, tá ótimo. Beleza. Então, chama vendilhões expulsos do templo, e em algumas passagens bíblicas chama de a purificação do templo. Então, foi um episódio que aconteceu no templo de Jerusalém, né? Jesus purificar o templo ou expulsar os comerciantes e os vendilhões, enfim. Vamos falar um pouco então sobre esse templo, né, que a gente sempre escuta falar, o Templo de Jerusalém. Bem, pessoal, o Templo de Jerusalém começa, né, lá com Abraão. Lembra daquela história que Deus manda, Deus ordena que Abraão sacrifique seu filho, né, Isaac, lá no Monte Moriá. Então Isaac pega, faz todo o aparato, leva seu filho lá no Monte Moriá, né, para ser sacrificado. E bem no momento que ele vai fazer o sacrifício, né, aparece um anjo e fala para ele não fazer mais esse sacrifício, mas que no lugar do seu filho, Isaque, ele sacrifique um cordeiro.
Isso está lá no livro de Gênesis. Então Deus fala para Abraão, né? Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, né? Que é aquele sacrifício envolvendo o sangue. Mas acontece tudo isso que eu acabei de falar, e vai ser nesse local, então, na terra de Moriá, no monte Moriá, que Deus vai então abençoar Abraão, toda a sua descendência e os povos da terra. Né? Olha só o que Deus fala para Abraão, que está lá em Gênesis ainda. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Ou seja, ele ia sacrificar o filho dele, no último momento não sacrificou. Então, esse lugar, o Monte Moriá, vamos dizer assim, é um lugar sagrado para os hebreus, para os israelitas e os judeus. Porque do filho de Abraão, chamado Isaque, depois veio Jacó e veio toda a descendência lá depois dos judeus. Mas Abraão também teve um filho chamado Ismael, que originou os povos árabes. Então esse lugar, Monte Moriá, ele é não só sagrado para os hebreus, israelitas e judeus, mas também para os árabes, tá? Então esse é um local muito especial para os judeus e os árabes. Então o rei Davi, ele vai conquistar séculos depois, né? O rei Davi conquista Jerusalém, ele adquire, né, esses terrenos, vamos dizer assim, mas vai ser o seu filho, o rei Salomão, que vai construir então o chamado primeiro templo. Né? Ele era fabuloso, ele colossal. Nós sabemos que Salomão era muito rico e ele tinha muito ouro, tinha muita riqueza, era o rei mais rico do planeta e construiu o primeiro templo de Jerusalém por volta de 957 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo. Esse é contido o primeiro templo. Esse templo colossal construído por Salomão, ficou de pé vai 400 anos. Foi destruído numa invasão dos babilônios, né, a mano de Nabucodonosor, que todos nós lá ouvimos também. Então, 400 anos depois, o templo de Salomão é destruído. Fica 70 anos em ruínas, e quando os judeus voltam do exílio da Babilônia, eles reconstroem o templo, que é quando tem então um segundo templo. Então, o primeiro templo feito por Salomão e o segundo templo são os judeus que reconstruíram o templo, fizeram um templo, claro, bem mais simples, lá no Monte Moriá, mas, querendo ou não, esse templo mais simples ficou de pé por 500 anos, né? Até quando, então, o rei Herodes vai ampliar, vai restaurar esse segundo templo, fazendo, então, dele uma das maiores construções da sua época, né? 70 anos depois de Cristo, o templo ele é destruído, né, pelas legiões romanas, a mando do imperador Vespasiano, que invade Jerusalém para conter uma revolta dos judeus. Então esse é o templo, né, brevemente falando, esse é o templo na qual Jesus vai expulsar os vendilhões. Então é essa foto aí, é uma maquete, né? Vamos reparar que o templo de Jerusalém, ele tem várias, né, aqui assim, ó, vários pátios, várias áreas, né? Essa é uma outra foto, uma maquete do Templo de Jerusalém. Aqui onde está o apontador laser é o pátio dos gentios. Lá ficava não somente os judeus, mas também os gentios. E depois aqui dentro nós temos aqui o lugar santo, onde tem lá, só podia entrar sacerdote, tem o pátio dos israelitas, né, dos judeus, tem o pátio das mulheres, né? É ali que aconteceu aquele caso, né, do óbolo da viúva, né? Lembram dessa história? Onde a viúva colocou algumas moedinhas no gasofilácio. Então esse era o Templo de Jerusalém. É uma construção soberba, né? Tinha ali 4 pátios. No pátio dos sacerdotes só entrava sacerdote. No pátio dos israelitas podia entrar os judeus. E no pátio dos gentios tinha de tudo. Não somente os judeus, mas tinha de tudo. Inclusive tinha comércio, vendas, que nós vamos ver o que venda é essa. Então, no templo de Jesus, pessoal, esse templo estava inacabado. Herodes já tinha reformado grande parte, mas ele estava inacabado. Mas mesmo assim, na época de Jesus, já era um templo majestoso, né? Tinha blocos de rochas com toneladas, pesando toneladas, com 20, 30 metros de comprimento,
ornado de pedras preciosas. E os israelitas, os judeus, eles admiravam, eles se orgulhavam desse templo. Por quê? Porque significava a pujança da raça hebraica, né? Esse templo significava a aliança entre Deus e os judeus, né, de quem era o povo eleito. Olha só, o templo representava uma aliança com o Deus único. Então é com todo esse encantamento, é com toda essa admiração que certa feita os discípulos e Jesus saindo do templo, os discípulos se viram para Jesus e falam o seguinte: Mestre, vê que pedras e que edificações. E o que Jesus responde? Né? Veja bem essas edificações, repare bem, porque não será deixada aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, né, ou que não seja derrubada. Então, pessoal, imagina o impacto, né, que essa frase de Jesus causou no ânimo dos discípulos. Né? Eles devem ter ficado surpresos e com medo, porque nem aquele templo que significava, né, que significava, né, a aliança com o Deus único, estaria a salvo da destruição. Né? Sabemos, então, como foi falado, 70 anos depois, né, do ano zero, o templo é invadido e é destruído pelos exércitos romanos. Caso os exércitos romanos não tivessem destruído o templo de Jerusalém, o que teria acontecido com o templo? Teria também sido destruído, porque tudo que é material é mutável. Né? O exército destruiu o templo. Se não fosse o exército, seria outra coisa. Né? Nós sabemos que toda edificação, se não for dada manutenção, ela some. O mato toma conta, né? E ela vai ruir. Então, com certeza, esse templo de Jerusalém, se não fosse destruído pelos romanos, ele também seria destruído de outra forma. Tudo que é material está sujeito à lei de destruição. A bem da verdade, sabemos que a proposta de Jesus era esclarecer, era chamar a atenção dos discípulos para não se impressionarem com aparências externas. Né? Tudo que é construção material, ela é passageira. Importância temos que dar para as construções espirituais. É só sobre os valores espirituais que há a construção verdadeira e duradoura. Então, Jesus chama a atenção dos discípulos para o seguinte: o valioso de um templo não está no seu exterior, e sim na função espiritual do templo, e sim no culto a Deus que esse templo realiza. O importante do templo é o exercício das faculdades da alma, é o intercâmbio mediúnico que ele enseja, e não as aparências exteriores. Mais para frente, Jesus então vai ensinar, né, em um diálogo com a mulher samaritana, que a verdadeira adoração a Deus se faz em espírito, na intimidade do ser espiritual, com sentimento, com sinceridade. É isso que ele fala para a samaritana. Vem a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Então, os samaritanos não iam em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Eles iam aonde? Lá no Monte Gerizim, né? No templo construído para os samaritanos. E Jesus fala o quê? A adoração de Deus, o culto a Deus é em espírito e verdade, independente do local. Se você está aqui nesse monte ou lá em Jerusalém. É por isso que Jesus fala, as aparências exteriores não contam para a adoração a Deus. Nem todos, né, que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Então, onde, quando e com quem Jesus estivesse, Jesus, sabemos, amava o próximo e cumpria a vontade de Deus, promovendo então a verdadeira adoração. Certa feita, Jesus falou o quê? A minha comida é que eu faça a vontade daquele que me enviou e complete a sua obra. Depois, Jesus disse o quê? Não busca a minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. Então, Jesus, em todos os momentos, ele aproveitava, né, para adorar a Deus, não com cultos exteriores, mas exemplificando as leis divinas. Né? Então, veremos Jesus em muitos momentos da sua vida
servindo a Deus, né? Colocamos aqui para recordarmos de algumas passagens. Vamos ver Jesus se comportando como um verdadeiro templo de Deus no Sermão do Monte, né? Quando curou os cegos, os coxos, né? As pessoas que tinham problemas de saúde. Veremos Jesus como um templo quando acalmou, né, a tempestade, ou quando caminhou sobre as águas do lago de Genezaré, ou mesmo quando, né, possibilitou que uma pesca maravilhosa fosse realizada, ou quando estava sentado no barco contando parábolas, ou mesmo quando Jesus curou aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Então, são muitas as situações que nós vemos Jesus fazendo do seu corpo material e espiritual um verdadeiro templo, pregando culto a Deus onde estivesse. Então, dentro ou fora do templo de Jerusalém, Jesus não dependia daquele majestoso edifício, não dependia de cerimônias nem de rituais. Por conta disso, alguns concluem que Jesus não endossava o templo, que Jesus não era a favor do templo, que Jesus combatia o templo de Jerusalém ou que menosprezava. Mas vamos ver aqui algumas passagens que vai fazer com que desfaçamos essa ideia errônea que Jesus não gostava do templo de Jerusalém. Então vamos recordar que quando ele foi menino, quando era, né, recém-nascido, os pais de Jesus levam ele até o templo. E aí ele tem um encontro com Simeão, né, e manifestações espirituais acontecem, né? Olha o que Lucas relata, que Simeão disse: Os meus olhos viram a tua salvação, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo Israel. Então, Simeão, né, numa manifestação espiritual, compreendeu que no seu colo estava ali, né, o Cristo. Os pais de Jesus também levando Jesus no templo, né, tem aquela passagem com a Ana profetisa, em que ela reconhece também, né, que estava segurando nos seus braços o Cristo. Ela agradecia a Deus e falava a respeito do menino a todos os que aguardavam o resgate de Jerusalém. Os pais judeus levavam seus filhos no templo. Os pais de Jesus levavam Jesus no templo. E também tem aquela passagem que Jesus, com a sua família, foi, né, no templo de Jerusalém por ocasião das festas hebraicas. A família voltou, mas Jesus não. Eles voltaram para procurar Jesus. O que Jesus estava fazendo? Com 12 anos, estava conversando com os doutores da lei. E a mãe dele, Maria, né, vamos dizer assim, deu uma chamada de atenção nele. Né, falou assim: menino, você não pode, né, como que diz assim: olha, menino, você não pode sair e nos deixar, né, preocupados, estamos preocupados, né, você sumiu. O que Jesus fala para a mãe dele? Por, por que me procuravam? Não sabia, não sabiam que eu preciso estar nas coisas do meu Pai? Ou seja, Jesus estava conversando com os doutores da lei, com os sacerdotes, falando sobre as coisas espirituais. Então Jesus muitas vezes esteve no templo, não para participar de cerimônia religiosa. Sabemos que o líder espiritual do planeta, Jesus, não se prendia a cultos exteriores, não se prendia a rituais. Jesus ia no templo porque o povo estava lá. Nós estávamos lá. E era para nós que Jesus queria explicar as leis divinas. Hoje, no final de... O que acontece com nós hoje? Hoje nós trabalhamos durante a semana e no final de semana a gente vai lá no centro, no mercado, passear. Na época de Jesus, as pessoas trabalhavam durante a semana e no sábado eles iam no templo. E é por isso que aos sábados Jesus também ia no templo para ensinar as pessoas. Era quando as pessoas não estavam trabalhando, né? E Jesus proferia ensinos, curas, e os sacerdotes criticavam Jesus, falando que ele estava trabalhando aos sábados, né? Então, Jesus sim ia no templo. Embora Jesus pudesse agir de forma espiritual e independente no templo, embora Jesus pudesse agir à distância,
né, com muita frequência e de forma voluntária, Jesus ia no templo de Jerusalém. Claro que ele não entrava naqueles locais reservados aos sacerdotes, né? Porque Jesus não era sacerdote. Tinha espaço no templo que só o sacerdote entrava. Jesus não era sacerdote. Onde que Jesus ficava? No pátio dos israelitas, no pátio dos gentios, né? Promovendo ensinos espirituais. Como dissemos, aquele caso do óbolo da viúva, em que uma mulher muito pobre, viúva, colocou algumas moedinhas no gasofilácio, foi no templo. Jesus estava lá e proferiu um ensino. Então Jesus ensinava gentios, ensinava os judeus, debatia com fariseus, saduceus, né, levitas sobre questões espirituais. E então vai ser no templo que Jesus vai contar várias parábolas alertadoras, né? Vamos lembrar daquele episódio em que Jesus cura, né, uma pessoa que tinha lepra, que tinha hanseníase. O que Jesus falou para ele? Olha, né, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta pela tua purificação, conforme Moisés ordenou em testemunho para eles. Quando Jesus cura essa pessoa que tinha lepra, Jesus não falou para ele, olha, vai para tua casa, você está curado. Não. Que manda a lei? Que você vai lá no templo e se apresente ao sacerdote para que ele possa verificar e ver que você tem condição de voltar ao convívio social. Então Jesus não menosprezava o templo, como muitos alegam, né? Então Jesus no templo, ele era bem recebido pelo povo, mas ele tinha dificuldades com os religiosos. Os religiosos, a todo momento, tentavam criar armadilhas para pegar Jesus. Lembra da questão do tributo a César, em que Jesus, né, que é perguntado a Jesus se é lícito pagar o tributo, e Jesus fala, né, dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eram essas questões que a todo momento os religiosos faziam, tentavam atrapalhar o trabalho de Jesus. Nem por isso Jesus deixou de ir ao templo. Jesus não se omitiu e continuou indo ao templo mesmo quando queriam pegá-lo para matá-lo, né? Quando Jesus é preso e vai começar o drama do Calvário, Jesus se vira para uma das pessoas e fala: Olha, diariamente eu me sentava convosco, ensinando no templo e não me agarrastes. O que Jesus está falando? Né? Ele falou assim: olha, vocês me prenderam injustamente e todos os dias, né, eu estive lá no templo, sentado com vocês, conversando com vocês, tirando as suas dúvidas e ninguém me prendeu. Por que agora iriam de me prender? Por que estão querendo me prender agora? Né? Então, Jesus, né, fala, ele esteve diariamente no templo é, ensinando as pessoas. Não se omitiu, mesmo quando ele já era perseguido. Então, Jesus não era contra os costumes religiosos. Não era. Né? O objetivo de Jesus era explicar as leis, os profetas, os ensinamentos de Moisés. Era retirar dos livros antigos o ensinamento espiritual. Jesus nunca desautorizou os doutores da lei, mas fez um alerta. Tudo quanto vos disserem, fazei e observai, mas não façais de acordo com as suas obras, pois eles dizem e não fazem. Então Jesus respeitava todos, inclusive os religiosos, mas Jesus alertou: olha, tudo que eles ensinarem, façam, mas não façam o que eles fazem, porque eles ensinam correto, mas eles não vivem, não exemplificam aquilo que eles falam. Então, vamos ver a atitude de Jesus é muito correta. Não passou pano, não passou mão na cabeça de ninguém, foi verdadeiro. E a sua convivência no templo foi também verdadeira. Então, pessoal, foi para defender a função espiritual do templo que Jesus vai expulsar os vendilhões do pátio dos gentios. Então, o que acontece? Aí nós temos uma imagem, né, que representa a passagem bíblica, de Jesus fazendo essa purificação do templo. Então, João relata que estava próximo à Páscoa. A Páscoa era uma festa hebraica que também se comemorava a fuga do Egito. Jerusalém tinha em torno de 50 mil habitantes,
Mas por ocasião dessas festas, a cidade deixava de ter 50.000 para ter 200.000 habitantes. E no pátio dos gentios, que era aquele pátio que concentrava as multidões, porque misturava gentios com judeus, tinha intenso comércio. Era um mercado agitado, barulhento, né? E isso era permitido pelas autoridades religiosas. Ali se vendiam bois, ovelhas, pombos. Para quê? Para fazer o sacrifício no templo. Vendiam óleo, vendiam incenso para o culto. Então, tudo que as pessoas precisavam usar nos rituais, ali nesse pátio dos gentios, era vendidos. Então, por exemplo, os judeus que moravam em outros países, eles tinham que fazer a contribuição no templo numa moeda chamada siclos. Se você utilizasse uma moeda que tinha uma efígie ou uma imagem de um deus pagão, de um deus mitológico, isso era uma heresia. Então não podia se entrar no templo com outra moeda que não fosse a chamada siclos. Então tinha a banca dos cambistas que trocavam as moedas para que as pessoas pudessem fazer a sua oferta lá no templo de Jerusalém. Na época de Jesus, os banqueiros eram os donos dessas bancas que faziam trocas. Hoje, os banqueiros são os donos, né, dos bancos. Então, foi algo que causou um impacto, esse episódio bíblico, né, que os 4 evangelistas registraram: Mateus, Marcos, João e Lucas. É claro que nós sabemos, né, que os originais do Novo Testamento não existem mais. O que nós temos é cópias antigas. A mais antiga talvez seja do século II ou do século III, e são fragmentos, né? E que um evangelista influenciou o outro. Mas a verdade é, os 4 evangelistas retrataram essa passagem bíblica da expulsão dos vendilhões porque é algo que de fato marcou. Então vamos ver o que João fala. João, João fala o seguinte: olha só, estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas, pombas e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas, expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui. Não façais da casa de meu pai casa de comércio. Esse é o relato de João. O que eu acho interessante, ele fala assim, falar para as pessoas que vendiam as pombas para tirar essas coisas daqui. Porque a gente sabe que se a gente derrubar uma gaiola com um passarinho dentro, o passarinho se machuca. Então, na passada, a gente teve cuidado de falar que Jesus pediu, olha, tira essas gaiolas daqui, e não de jogá-las no chão. Então, esse é o relato de João. Vamos pegar um fragmento do relato de Marcos. Depois que Jesus, né, expulsou lá, virou as mesas, ele falou assim: e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para matar Jesus, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Então, esse é o relato de Marcos, né? Um fragmento do relato de Marcos. Ele usa o termo covil de ladrões e ele fala que depois que Jesus purificou o templo, né, os religiosos queriam matar Jesus, mas tinham dificuldade de pegá-lo porque a multidão, né, estava sempre com ele. E depois nós temos Mateus também. Olha só, Mateus fala assim, o fragmento: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos e curou-os. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Mateus relata o quê? Que assim que Jesus purificou o templo,
aquelas pessoas doentes se aproximaram de Jesus e Jesus começou a curá-los. E as crianças começaram a gritar: Hosana ao filho de Davi. E os sacerdotes ficaram enciumados e queriam matá-lo. Então, pessoal, colocamos aqui alguns fragmentos, né, sobre essa passagem, né? E aí, o que vocês acham? Estaria Jesus transtornado pela cólera? Aí eu fiz de propósito, tá? Coloquei aí Jesus segurando um chicotinho. Será que Jesus estava transtornado pela cólera, né? Estava com raiva? Então nós sabemos que reações dessa natureza, cólera, raiva, mesmo que tenha uma justificativa plausível, é própria de espíritos imaturos, né? E facilmente vão para o lado da agressividade. Uma coisa é ficar indignado, outra coisa é você ficar colérico, né, sob a justificativa de uma indignação. Colérico, com raiva, perde a razão. Facilmente você parte para a violência. Será que Jesus, né? E aí, será que Jesus estava, né, assim? Então Jesus exaltava a mansuetude, a humildade, a brandura, né? Advertia que violência gera violência, né? Falava que pessoas equivocadas no erro precisam de orientação, não de retaliação. Então, essas pessoas, Gandhi, Francisco de Assis, Chico Xavier, Sócrates, que segundo Emmanuel, em muitos momentos da sua vida, teve atitude compatível com Cristo, será que esses 4 personagens teriam essa atitude colérica? Sabemos que não. Então, por que Jesus, que é muito mais que um missionário, né, um preposto de Deus, teria essa atitude colérica? Então, facilmente a gente consegue refutar, né, essa ideia que Jesus ficou colérico e com raiva. Então, longe, né, do fiscal truculento, Jesus, sabemos, era médico de almas. Sua missão era eliminar a maldade, estimulando o bem. Ninguém vai curar uma ferida pisando nela. Então, olha só, quando a gente lembra do Calvário, do julgamento de Jesus, que foi injusto e culminou no seu assassinato, Jesus estava muito sereno. Diante de Pôncio Pilatos, ficou em silêncio. Diante de Herodes, ficou em silêncio, sereno, tranquilo, né, e humilde. E foi uma situação muito mais grave que essa do templo. Porque aqui nessa situação Jesus ficou com raiva e não ficou com raiva no drama do Calvário? Então a gente consegue entender que Jesus jamais agiria dessa forma, né? Raiva, colérico, ia machucar os animais e ia também, né, humilhar e machucar as pessoas, né? Sabemos que isso não aconteceu dessa forma, que o espírito da pureza de Jesus está muito acima das questões materiais. Então a questão é que aquele comércio que tinha no templo, pessoal, fazia parte do contexto do culto e favorecia os peregrinos. Se animais eram utilizados no culto, alguém teria que vendê-los, né? Se precisavam trocar moedas, alguém teria que fazer a troca dessas moedas. Entre fazer uma advertência e uma agressão, tem um abismo muito grande. Mas é claro, quando o homem vai retratar as passagens bíblicas, a maioria não tem esse conhecimento da pureza de Jesus. Então, retratam Jesus como se fosse igual a nós, raivoso, maledicente, violento, soberbo e materialista. Sem dúvida que aquela bagunça no pátio dos gentios causava muito movimento, muito ruído, muita agitação. É claro que aquele comércio estava perturbando o ambiente espiritual. Mas precisamos compreender que quando Jesus expulsa os comerciantes, Jesus não estava condenando a atividade no templo, não estava impedindo o serviço espiritual e nem estava afastando os sacerdotes ou os fiéis do culto, né? Jesus não estava fechando o templo. Jesus procurou defender a atividade espiritual em sua pureza, corrigindo os desvios de sua finalidade superior. Então, Jesus fez de forma espetacular? Sim, podemos considerar que sim. Se tivesse apenas falado, recriminado no meio daquela balbúrdia e bagunça, bem provável que ninguém teria escutado Jesus.
Mas Jesus não feriu os animais, não feriu nenhum ser vivente, e sim se utilizou das coisas materiais para chamar a atenção e causar impacto. E podemos compreender que tudo isso foi Jesus preparando psicologicamente os discípulos e até mesmo nós, a humanidade, para o ensino que ele queria dar, que era: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós tendes feito covil de ladrões. Então Jesus fez uma preparação psicológica que todos os evangelistas gravaram e retrataram nos seus escritos. E Allan Kardec vai comentar o quê? Que Jesus condenou o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende as suas bênçãos, então nós não temos o direito de comercializar tudo que é sagrado, tudo que está relacionado com Deus. Agora, pessoal, vamos refletir. E se Jesus consentisse, se Jesus fosse complacente e permitisse tudo aquilo que estava errado, o que aconteceria com o mundo? O que aconteceria com nós? Se Jesus, e se Jesus trouxesse uma mensagem de acomodação com as fraquezas humanas, o que seria de nós? Então não podemos confundir violência com energia, bondade com complacência, em ser condescendente. Nós temos uma característica: muitas das vezes a gente evita o choque, evita de falar algo, evita de fazer, uma orientação, em nome de um falso conceito de caridade e de bondade. Não temos coragem moral para corrigir muitos desvios, mas claro, estamos falando de Jesus, o líder espiritual. Será que há bondade com energia, de forma enérgica? Acredito que sim. Graças a Deus, meus pais teve essa bondade com energia comigo. E se Jesus consentisse, com tudo aquilo que estava errado, com aquele comércio das coisas santas, quando na verdade Jesus deveria zelar pela lei que ele veio cumprir. Se Jesus fosse complacente, daria prova de fraqueza moral. E nós sabemos, que missionários ou um preposto de Deus como Jesus está muito acima dessas fraquezas, porque eles vêm para fazer a humanidade progredir, mudar os rumos do nosso planeta. Então, isso que aconteceu, essa expulsão dos vendilhões, essa purificação do templo, com certeza foi um ato de coragem que causou a admiração de todos. Lembram das criancinhas gritando hosanas ao filho de Davi? Lembra dos coxos e dos cegos que, quando viram isso, se aproximaram de Jesus, porque sentiram a autoridade moral dele. Então, foi uma ação natural de espantar os animais, mas não os maltratou. E João relata, teve cuidado, com as aves que estavam nas gaiolas. A bem da verdade, sabemos que antes de Jesus, ninguém teve autoridade para limpar, para expurgar, para purificar o templo. E Jesus, de forma tranquila, fez isso em alguns minutos, a ponto, de todos aqueles doentes, reconhecendo a grandeza moral de Jesus, se aproximaram para ser curados. E as crianças começaram a aplaudir, todo o comportamento de Jesus. Quem dera que aparecesse esses missionários com sabedoria e com amor para limpar os nossos templos de hoje. E Lucas vai retratar, então, que Mateus vai retratar que, vendo então os sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus faziam e os meninos, gritando hosanas ao filho de Davi, ficaram indignados. E Lucas retrata que, a partir daquele momento, e todos os dias, Jesus estava no templo ensinando, mas os principais dos sacerdotes e os escribas procuravam matá-lo e não achavam meio de fazer, porque o povo pendia para ele, escutando. Então, olha só como Jesus lá estava sendo perseguido, as pessoas lá estavam querendo matá-lo, e mesmo assim, Jesus não se escondeu e foi até o templo, porque o povo estava lá e era para eles que Jesus queria explicar as leis de Deus. Então, pessoal, falando em comércio com Deus, grave também é o comércio que nós propomos com muita frequência
a divindade. Então vamos refletir. O que nos leva a frequentar o templo? Por que a gente vai num templo religioso? Por que a gente vai na casa espírita, por exemplo? Queremos uma vida mais digna, né? Queremos ter mais consciência sobre as nossas responsabilidades? Queremos superar um vício? Queremos participar nas obras do bem? Ou nós queremos a remoção de uma dificuldade? Ou queremos solucionar um problema? Ou queremos restaurar a saúde? Ou queremos simplesmente a concessão da felicidade? O que nos move aí a frequentar um templo religioso, né? Será que a gente não tem esse pensamento? Submeto-me ao culto com a intenção de receber algo, né? Muito comum esse pensamento. Vou fazer isso, vou fazer aquilo porque eu quero receber tal bênção. E acaba que muita gente fica desanimada. Deixa de ir ao templo porque não recebeu o benefício que buscava. A pessoa está esperando um favor, mas não alcança. E isso também sabemos que é comercializar o sagrado. Nas relações comerciais, como que funciona? Nós pagamos e queremos o produto. Com muita frequência, nós também fazemos isso com a divindade. Em vez de pagar, muitas pessoas pagam, mas em vez de pagar, às vezes nós falamos: se eu receber uma bênção, eu vou ser contribuinte. Olha só, se eu receber uma bênção, eu vou contribuir com aquela instituição de caridade. Se o meu problema for resolvido, eu vou trabalhar pelos pobres. Olha só que afirmação. Se eu for curado, eu vou ser uma pessoa melhor. São afirmações que, ao meu ver, até agride, né, a nossa sensibilidade. Se eu for curado, eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou subir uma escadaria de joelhos, eu vou carregar uma cruz, eu vou me privar de alimentos, vou fazer, né, aquele jejum. Será que Deus quer que a gente mortifique o nosso corpo? Será que Deus quer que façamos esse comércio com a divindade? Ou será que Deus quer que abrandemos o nosso coração? Então Jesus fala: deixai ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, o sacrifício mais agradável a Deus, com certeza, é renunciar aos interesses pessoais. Mas aqueles que insistem em propostas, em promessas com Deus, acabam decepcionados. Porque entre o que nós pretendemos e o que nós recebemos, tem a justiça de Deus que é perfeita, tem o nosso merecimento. Entre aquilo que nós pedimos e o que nós recebemos, tem aí um filtro chamado merecimento, né? Então, pela nossa paz, pelo nosso equilíbrio, nessa busca de aumentar a nossa consciência, não podemos fazer de um templo religioso um canal para obter favor de Deus. Precisamos sim fazer do templo religioso um local que nos auxilia a identificar o que Deus espera de nós e não o que nós queremos receber de Deus. Então, estamos falando de comércio com a divindade, estamos falando da purificação do templo. É claro que cabe aqui, né, uma reflexão sobre o espírita e o centro, né? Já que estamos numa reunião espírita, né, e temos aí atividades no Centro Espírita Luz e Caridade de Tobi, vamos refletir um pouco sobre nós, espíritas, e o Centro Espírita. Jesus fala que o reino dos céus está em nós, é um estado íntimo, né, de felicidade, de pureza conquistada e não ganha de forma gratuita. Jesus fala que podemos adorar Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, por que eu tenho que ter templos, né? Muitos pensam, outro dia uma pessoa me disse isso. Ah, eu não gosto muito de ir ao centro, gosto mais de estudar em casa, né? Falou isso. Quando falamos isso, pessoal, não preciso ir ao centro, porque em qualquer lugar eu posso fazer uma prece, eu posso adorar a Deus. Na verdade, nós não estamos entendendo o comportamento de Jesus. Jesus era independente do templo? Sim, mas também era participativo. Jesus disse que o reino de Deus está em nós, que não importa se estamos no templo de Jerusalém ou no Monte Gerizim. Jesus nos ensinou que a adoração de Deus é em espírito e verdade, né?
Sim, Jesus nos ensinou isso, mas Jesus era participativo do templo. Então, o nosso relacionamento com o mundo espiritual pode ser individual? Pode. Claro que pode. Pode ser individual. Mas vamos fazer isso sempre isolados? Vamos sempre, né, buscar adoração em Deus de forma isolada? Não. Se quisermos resultados maiores e melhores, vamos fazer em grupo, porque nós sabemos que a ação em grupo fortalece os nossos propósitos, alcança efeitos mais intensos, inclusive rompe bloqueios fluídicos. Quem de nós nunca ficou perturbado a ponto de nem conseguir fazer uma oração e quando vai à casa espírita, você sente, né, que uma tonelada saiu de cima de você e você consegue fazer uma simples oração? Então, claro que em grupo a ação espiritual ela se intensifica, né? E como, né, ignorar a multidão que vai ao centro? Se nós quisermos só, né, fazer intercâmbio espiritual em casa, ou só quisermos estudar em casa, ou se quisermos somente orar em casa, e a multidão que procura o centro espírita em busca de conforto, amparo e vivência cristã, né? Como que a gente vai prestar auxílio para aquelas pessoas que precisam, assim como nós, do pão da verdade e do amor? Como que a gente pode cumprir a vontade de Deus longe do próximo? Então, sim, podemos cultuar a Deus, adorar a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento. Mas se nós queremos resultados maiores, mais intensos, vamos fazer em grupo. E se formos, né, trabalhar em grupo, claro que precisamos do mínimo de organização. Precisamos ter uma estrutura, horário, datas, inclusive para a gente ter um amparo espiritual. Para o culto espiritual, o lugar não importa, mas isso é válido se a gente respeitar a nossa natureza espiritual, em termos de pensamento, de sentimento, de comportamento. Será que nós fazemos isso? Não, não fazemos isso, pessoal. Não respeitamos a nossa natureza espiritual. Muito frequentemente nós somos pegos pensando em coisas indignas. Ficamos facilmente, né, raivosos e coléricos. E muitas das vezes o ambiente que nós estamos mal comporta uma oração, a gente nem escuta a nossa voz, mesmo orando em voz alta. Como os nossos ambientes são conturbados, como o ambiente nosso de trabalho às vezes é tão conturbado, né? As pessoas preferem pensar, sentir e falar coisas tão baixas que, né, nos sentimos intoxicados. Então é claro que vai se justificar o centro espírita. É claro que podemos orar e servir a Deus em qualquer lugar, mas a nossa condição inferior ainda, né? É muito difícil fazer isso sozinho. Somos muito influenciados pelo meio. Então, claro que justifica-se o centro espírita, onde o que tem as mesmas, um local em que as pessoas que têm as mesmas ideias e propósitos se reúnem para cultuar a Deus e o trato das coisas espirituais. O centro espírita é um templo. E até colocamos aí essa imagem, é a figura, é o banner que está na entrada do centro. Centro Espírita Luz e Caridade. Tem aí reuniões, dias, né, horários, tem uma estrutura mínima organizacional, se quisermos, né, contribuir na obra do bem, se quisermos o amparo dos amigos espirituais. Então, a casa espírita ela é um templo. Ocorre que normalmente essa palavra templo nos passa uma conotação de um lugar que tem sacerdócio, né, que tem altares, que tem imagens. E nós sabemos que a casa espírita não tem nada disso. Não tem imagens, não tem, né, velas, não tem altar, não tem nada disso. E por não ter isso, muitos acham que a casa espírita é um lugar qualquer, né? A pessoa entra na casa espírita achando que vai encontrar alguma coisa e encontra o quê? Cadeira, uma mesa, no caso do céu, que uma TV, né? Aí entra, sai pela porta ali, vê mato, vê uma construção, né? Muitos acham que o centro espírita é um lugar qualquer. Muitos fazem o que querem na casa espírita, né? E acabam contribuindo de forma negativa para o desenvolvimento dos trabalhos. Mas o centro espírita não é um lugar qualquer. Vamos elencar três características. Primeira, escola. Casa espírita é uma escola, onde temos entendimento das leis que regem a evolução e o destino do ser humano. Casa espírita é um hospital,
de amparo a encarnados e desencarnados. É na casa espírita que nós recebemos conforto, esclarecimento, orientação. Casa espírita é oficina em que nós somos aprendizes, aprendemos na teoria, mas temos a oportunidade de praticar, né? A casa espírita nos possibilita tudo isso. Então precisamos zelar pelo centro espírita, assim como Jesus zelou pelo templo de Jerusalém, né? Com respeito. O que nós fazemos na casa espírita, tratamos assuntos delicados e profundos. Precisa de respeito, precisa de calma, né? Precisa de entendimento. Precisa ter uma fraternidade entre os membros da casa espírita. Fraternidade, concórdia entre membros. Estamos falando de Jesus, estamos refletindo sobre Jesus. Não tem como vivermos em guerra, não tem como usarmos palavreados chulos, não tem como, né, ter raiva do outro. Precisamos prestigiar o centro espírita, então, não sentado, né, no salão, quietinho ouvindo palestra, mas com respeito, com entendimento, com cooperação. Também é uma forma de prestigiar a casa espírita, cooperando dentro das nossas possibilidades. André Luiz fala que quando temos 2 semanas de conhecimento cristão, já é, vamos dizer assim, com 2 semanas de conhecimento cristão, já estamos aptos a colaborar com o próximo, seja com uma oração, seja com uma palavra de incentivo, né, seja, né, dando um suporte. Não, com 2 semanas não somos especialistas, porque ainda vai demorar muitas vidas, mas já está no nosso alcance fazer algo pela casa, fazer algo pelo próximo. Então precisamos aprender a valorizar, né, a casa espírita como uma escola de vida superior, como uma célula de conduta cristã. Então que o comércio, né, não desvirtue o trabalho espiritual, né? Jesus não purificou o templo, o comércio intenso, que o comércio não desvirtue o trabalho espiritual dentro da casa espírita. Tarefas assistenciais precisam de recursos financeiros. Como que a gente pode dar uma cesta básica? A gente tem que comprar a cesta básica. Então, a casa espírita ela tem água, energia elétrica, e um monte de coisa que requer recurso financeiro. Mas a atividade espiritual é sobre precisamos executar conforme, né, a orientação, dar de graça o que de graça nós recebemos, né? Atividade espiritual, dar de graça o que de graça nós recebemos. A ausência de lucros numa casa espírita por si só já espanta aquelas pessoas que são interesseiras, que querem se aproveitar, seja das pessoas, seja da instituição. Opa, desculpa. Que o conteúdo doutrinário não se deturpe com ideias não doutrinárias, né? Olha só, olha a nossa responsabilidade, que a gente não deturpe a mensagem espírita codificada por Allan Kardec. Então, o agricultor, ele protege a sua plantação com herbicida. Nós precisamos defender a casa espírita mantendo a pureza doutrinária. Como? Com o estudo, né? Sem o estudo, sem reflexão, nós não vamos conseguir defender essa pureza doutrinária. E claro, precisamos evitar brechas de orgulho, egoísmo e vaidade, que de fato sabemos não é fácil, é difícil. Esses sentimentos menos nobres estão dentro de nós. Muitas das vezes nós somos vencidos, a nossa razão é vencida pela nossa emoção, e quando a gente já percebe, e quando nós nos damos conta, nós já falamos algo que pode até mesmo destruir um trabalho espírita. Mas precisamos estar vigilantes, evitar orgulho, egoísmo e vaidade, sobre o preceito do Cristo que, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos, né? Quem quiser ser o maior de todos, que seja o maior servidor de todos, assim como Jesus foi. E outra coisa, pessoal, se no primeiro contratempo a gente abandonar a casa espírita, se no primeiro contratempo a gente não quiser mais trabalhar, é porque estamos pensando em nós, e não no próximo, e não no trabalho do Cristo, e não na casa espírita. Jesus e os discípulos não dependiam do templo, mas também não o abandonaram. Depois que Jesus foi crucificado, os discípulos continuaram indo no templo de Jerusalém. Tanto é que Pedro fez uma cura
quando certa feita que estava saindo do templo. Então nós, palestrantes, médiuns, passistas, colaboradores, precisamos ser mais sinceros que escribas e fariseus. Precisamos estar mais esclarecidos que escribas e fariseus quanto à nossa responsabilidade diante de um lugar tão especial que é a casa espírita. Se nós falharmos, não podemos ser desacreditados, não pode ser tirada a nossa oportunidade de servir. Quando nós falhamos, nós precisamos de ajuda para sermos esclarecidos. Porque se a gente for ver na teoria, ninguém é perfeito o suficiente para poder trabalhar na casa espírita. Precisamos usar a organização para garantir o bom trabalho e o bom andamento. Sem organização, tem confusão, tem atritos que são desnecessários, totalmente evitados. Sem organização, não temos o amparo dos guias espirituais, porque eles estão interessados em trabalhar na obra do bem e vão se vincular a grupos compromissados e sérios. Sem organização, não tem como nós clamarmos pela ajuda do céu. Isso é algo que nós temos que refletir. A organização, ela é mais importante que o ser humano? Claro que não. Não podemos, sob o pretexto da organização, querer impor um regime, né, ditatorial. Isso não é correto e nós sabemos disso. Mas a organização tem que ser útil e benéfica. O que é uma organização útil? O que é uma organização benéfica? É aquela que contribui para o trabalho espiritual. É aquela que contribui para a finalidade espiritual da casa espírita. Então precisamos dessa organização de forma benevolente, com amor, para que a gente não perca esse clima fraterno, para que a gente não perca os valores cristãos e cada vez mais fiquemos unidos, porque a mensagem cristã não é uma mensagem de separatividade, não é. Então, pequeno ou grande, a casa espírita valerá pelo bem que ela execute, valerá pela espiritualidade que ela alcança. E é isso, a verdadeira adoração que Jesus nos ensinou. Então, pessoal, partindo então para as nossas conclusões, nós vimos que Jesus enfrentou com muita coragem, né, aqueles mentirosos, aqueles vendedores de bênçãos que tinham lá no Templo de Jerusalém. Jesus teve uma atitude enérgica, mas normalmente, né, o mundo nos traz uma imagem de Jesus do meigo rabi, aquele, aquele homem que, em nome de um conceito de caridade, é complacente com o erro, é complacente com o que é errado, a ponto de colocar a sua missão em risco. Sabemos que Jesus não é esse homem bonzinho, esse bonzinho fraco moralmente que o mundo nos traz, né? Jesus teve atos de coragem ao longo do seu messianato com o objetivo de preservar a verdade e nos dar uma lição muito grande. Então, Herculano Pires fala que quem não defende a verdade não é digno dela e se entrega à mentira. Olha que frase interessante. Quantas vezes nós, por fraqueza moral, somos coniventes com o que é errado e, e uma avalanche de coisas, de eventos acontecem porque nós nos omitimos lá no passado. Então, a figura evangélica de Jesus tem vários recortes de traços fortes e viris. Vamos começar pela sua coragem de encarnar no planeta Terra, né, e enfrentar os poderosos do mundo. Jesus teve a audácia de condenar e expulsar os comerciantes do templo, e também Jesus teve a bravura de se entregar, né, na cruz para ensinar a todos nós a glória de morrer pela verdade. Então, se nós quisermos seguir Jesus, se quisermos que Jesus faça morada em nós, precisamos, né, refletir e assimilar as lições de Jesus. Só assim Jesus conseguirá entrar no nosso templo íntimo e limpá-lo e expurgá-lo desses sentimentos menos nobres que nós carregamos há séculos com nós. Então, o centro espírita, por mais humilde que seja, é fonte de consolação, posto de orientação para os que se artudem e transviam. Mãos amigas estendidas na bênção do passe, canal aberto de caridade e amor.
Essa imagem é a imagem de um século atrás, aproximadamente, do Centro Espírita Luz e Caridade, né? À frente do centro está nessa foto, né, com os seus fundadores do passado. Então, a Casa Espírita, por mais humilde que seja, ela tem, né, uma grande missão no mundo. E o Espiritismo, como cristianismo redivivo, vai guardar dentro da casa espírita as verdades e nós precisamos defendê-la. Precisamos manter o conteúdo doutrinário puro, vivo e verdadeiro se a gente quer matar a fome e a sede do mundo. Nós queremos contribuir para um mundo melhor, então nós temos que ter essa coragem moral de defender a verdade. Então Jesus imolou-se, né? Permitiu ser crucificado como consequência da sua própria semeadura, mas quando foi necessário defender a verdade, Jesus teve atitudes viris e enérgicas contra aqueles mentirosos e aquelas pessoas que iludiam as pessoas e buscavam exaurir o povo pobre, deixando eles mais pobre ainda. E é claro que se a gente abandonar a casa espírita, os fariseus modernos irão destruí-los. Herculano Pires fala que a casa espírita é a fortaleza da verdade na terra da mentira. Olha só que frase interessante. Fortaleza da verdade na terra da mentira. Nós espíritas temos a obrigação, temos que ter a dignidade de preservar essa verdade e essa pureza doutrinária. É algo complexo, é uma grande responsabilidade e é complexa, mas nós temos que cada vez mais nos motivar, utilizando do estudo doutrinário para nos despertar para a nossa missão, que transcende essa nossa existência breve aqui na Terra. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado pela apresentação. E a gente faz muitas reflexões, né, com esse tema, né, o que você apresentou, bastante interessante. E eu estava aqui pensando, né, se os quatro evangelistas comentaram essa passagem de Jesus e comentaram que Jesus foi muito duro, né, com aqueles vendilhões no templo. É lógico que os artistas, né, que leram essas passagens do Novo Testamento e pintaram os quadros que existem, né, com Jesus segurando um chicote, descendo o chicote no povo, tudo isso. Eu tô tentando entender porque naturalmente Jesus não chegou a esse ponto, mas ele foi muito duro, com certeza. As palavras que ele deve ter utilizado, ele deve ter usado uma severidade muito grande com aqueles vendilhões. E até certo ponto ele está sendo muito coerente, porque Jesus, uma das coisas que ele mais era contrário era a hipocrisia, né? Os fariseus que falavam tanto de bondade e tal, eram muito hipócritas e falavam da boca para fora e não faziam nada daquilo que falavam, né? Então, eu penso que enganar alguém é uma coisa muito ruim. Enganar alguém para tirar proveito é pior ainda. Agora, quando você engana alguém utilizando a fé dessa pessoa, o que a pessoa acredita, aí, aí o negócio pega, é pior ainda, né? Eu lembro que na outra semana, acho que foi o Márcio que falou sobre a prece, se eu não me engano, e, e nós comentamos que a gente não pode passar numa aula sobre prece para uma criança que se ele fizer uma prece, tudo será resolvido, né? Então a criança, a primeira bicicleta que ela quer ganhar de Natal, ela faz a prece e não ganha a bicicleta, o que que vai acontecer? Tudo que falaram para ela da prece cai por terra. Fala, nunca mais faço prece porque não funciona nada. Ou seja, quando você
divulga uma fé, constrói uma fé, e na primeira prova que a pessoa vai fazer, ela não corresponde, a pessoa já descarta tudo, né? Não, nada tem valor, o cristianismo não tem valor, nada do espiritismo tem sentido, ou seja, então, quando você cria uma fé e você falseia, né, essa fé, é realmente um crime muito grande, né? E com certeza Jesus criticou muito isso e não aceita isso de jeito nenhum. É um alerta para a gente, né? Para a gente que estuda e segue o Espiritismo, para que a gente nunca venda nada, né? Vem aqui que você vai receber uma comunicação do seu ente querido que desencarnou, né? Tudo isso são formas de hipocrisia também de vender essa fé a um preço que não é justo, né? Então, muito bom, Vitor. Gostei bastante da sua Ô, explanação. ô, João, Fala. rapidinho. Isso que você falou é muito interessante, porque quando a pessoa ora e ela não alcança, o que que é falado para a pessoa? Você não orou com muita fé. E aí que a pessoa fica mais desacreditada Sim, ainda. É só um comentário. Depois, nos primeiros séculos, haviam muitas seitas, seitas cristãs. Então, tinha seitas que, para eles, Jesus era filho de Maria, filho de José, e tinha um corpo material, tinha um corpo igual ao nosso. Mas haviam seitas que consideravam Maria virgem, tinham seitas que consideravam que José era o pai adotivo e que Jesus tinha um corpo espiritual, né? E essas seitas foram criando, foram crescendo, vamos dizer assim. E os copistas do Novo Testamento, eles iam promovendo pequenas mudanças para poder, né, puxar para si certos detalhes das suas seitas. Então é bem provável que essa purificação do templo, de fato, ela existiu, porque os quatro evangelistas, eles retrataram. Mas claro que você vê que tem uma variação, né, nítida ali, fruto de alguma orientação deste ou daquele copista, né? É isso, pessoal. Obrigado. muito bom, Vitor. Obrigado pela explicação. Vamos abrir então para os comentários dos nossos companheiros aqui. Rosane, você está aí com frio, né? Está com uma carinha de. Muito, Quer comentar tá alguma muito coisa? frio. Aqui em São Lourenço está bem frio, mas faz parte, né? Tá na época, mas só que cai bastante, assim, a temperatura. E amanhã ainda vai ser pior. Mas, olha, o que falar dessa palestra do Vitor, né? Que ele tem uma mestria, ele fala com clareza, ele tem um ensinamento muito profundo, né? E a gente pode, assim, conforme ele vai falando, a gente vai visualizando, raciocinando, e pode-se fazer uma colocação do templo, né, do que Jesus ali falava que não não podia, né, o comércio, no caso onde ele estava fazendo a evangelização. É como a gente também tem que comparar o nosso templo do nosso corpo, da nossa mente, da nossa vida, né, para não se deixar comercializar por atos desse tipo, que a gente possa cultivar dentro da gente o amor que ele nos instruiu. Então, quando o Vitor colocou que ele queria sempre colocar a palavra, né, o amor acima de tudo, e muitos não sabiam, não entendiam, não queriam, né? Então, ele explicou muito bem essa passagem, como também explicou muito bem a passagem da casa espírita, né, como uma escola, como uma conduta cristã que nós temos que ter dentro, né, da casa espiritual, que é onde a gente aprende, onde a gente quer amar o próximo, onde a gente pode ter o nosso tempo também de servir, né, servir ao próximo, servir ao semelhante. Então, tudo que ele foi colocado com tanta clareza e carinho, eu absorvi bastante, agradeço muito, porque é uma passagem, né, que está na Bíblia que a gente pode
fazer uma reflexão do tempo lá de trás, quando ele não permitia essa comercialização, porque o espírito tinha que estar acima, como no tempo de hoje, que nós vemos tanta comercialização, então nós podemos refletir, né, o quanto isso ainda está sendo assim divulgado e que a gente tem que aprender a separar isso e fazer da nossa fé o nosso ponto de estudo, nosso ponto de encontro, de chegar ao amor, ao semelhante, o próprio Cristo. Obrigada. Obrigado, Rosane. Olga, algum comentário? Ô, João, eu estava pensando exatamente o que a Rosana falou. E, mas, olha, o Vitor fala muito bem, ele nos deixa tranquilo com a explicação que ele dá. Mas eu acho que queria dizer também assim, não fazer comércio mesmo dentro da casa espírita, do templo, e eu acho que é uma observação também que vai valendo para nós hoje em dia, né, João? Porque o centro é um lugar para a gente não só fazer oração, mas também para atender aqueles que tanto precisam, né? E não ficar fazendo comércio ali dentro, fazendo essa troca, né? Como disse muito bem o Vitor. Ah, você vai lá que você vai receber uma mensagem, né? E já fica fazendo aquela troca. Não precisa, a pessoa na hora já fala, ah, receba uma mensagem, então aí eu já faço alguma coisa, tipo, às vezes até ofereço mesmo dinheiro, viu, João? Eu devo dar alguma coisa, eu pago alguma coisa, eu já ouvi isso lá. Mas, olha, o Vitor vai explicando, ele vai deixando tão tranquilo que dá a impressão que isso que ele falou não foi no dia de hoje, não. Foi depois que Jesus fez aquele barulho todo lá no templo, aí na semana seguinte chegou o Vitor explicando direitinho o que que é. É só para não fazer bagunça aqui, gente, para não fazer esse comércio aqui dentro. Mas que continua ali o pessoal indo, orando. Eu gosto muito de ver, eu viajo com as palestras aí, com as explicações do Vitor. Ele é muito bom. E é só isso, João. Não sei se você entendeu o que eu quis passar. Obrigada. Obrigado, Olga. Tá ótimo, sim. Obrigado. Márcio, quer falar alguma coisa? Pronto. Boa noite a todos. O Vitor, ele sempre é cirúrgico, né? Ele coloca muito bem a sequenciação, o raciocínio dele, e eu gosto muito de ouvir as palestras dele, os estudos dele. Mas duas coisas que eu achei assim muito interessantes que a Rosane falou e que me me suscitou uma abordagem um pouco diferente. Quem são os vendilhões no caso dessa lição, né? São aqueles preocupados com as questões materiais, em comerciar a, a fé, comerciar as coisas materialistas, né? Principalmente o vínculo ao materialismo. E a Rosane levantou a questão do templo individual, que é o nosso corpo, né? Quantas coisas que a gente tem como vendilhões internos desse tempo correlacionados às questões materialistas, né? Seja um vício, dos mais variados vícios que o ser humano possa ter, seja um vício moral, como o orgulho, a inveja, que também podem ser vistos como vinculados a questões materialistas. Lembrando que materialismo é a negação da vida após a morte, né? E uma outra curiosidade, que eu não sei se vocês sabiam, mas eu pesquisei recentemente, o primeiro evangelho escrito
terminado e concluído naquela época não foi o de Mateus, como eu imaginava, mas sim o de Marcos, que era um seguidor de Jesus à distância, que era muito ligado a Pedro, e por isso, por ter convivido intimamente, sem ser um apóstolo, mas sim como um seguidor, escreveu o primeiro evangelho, onde muitos estudiosos afirmam que tanto Mateus como Lucas se basearam muito nas designações de Marcos no seu evangelho, né? Então, como foi abordado aqui que os 4 evangelistas citaram essa lição dos vendilhões no templo, acho interessante a gente ter isso em mente, porque dá a entender que eles trocavam muitas figurinhas, né? Quando um não podia estar num evento, o outro estava e depois repassava para aquele outro. Isso é interessante de se imaginar também. Mas só isso a acrescentar. Muito obrigado, viu, Vitor? Muito bom. Obrigado, Márcio. Ana Paula? Boa noite a todos. Eu estou assim maravilhada, Vitor. Todos sabem que eu não sou espírita de família, então eu muito aprendo aqui. Cada aula, cada estudo evangélico, as aulas da mediunidade, tudo muito rico para mim. Às vezes eu não sei nem por onde começar a comentar. Então, assim, o tema foi fantástico. E eu não consegui parar de pensar no Selk. Eu não consegui parar de pensar, porque eu olho para esse lugar, é um templo, ele é tão bonito, ele é tão. Tem uma energia tão forte. Eu tenho certeza que esse salão ele está assim, repleto de amigos espirituais, de pessoas que já trabalharam aí. E essa parte, né, doutrinária, tudo que vocês fazem é tudo tão rico que até me emociona, me emociona. Então, assim, o que eu desejo para o CELC é que realmente vocês consigam se estruturar, né? Consigam. É difícil, é muita obra, é necessidade de mudar tantas coisas, é um trabalho contínuo, diário, e difícil, porque necessita de tudo, de água, encanamento, trabalhador e boa vontade, né? Então, assim, que o trabalho de vocês seja sempre fortalecido pela espiritualidade. É isso que eu desejo. Então, eu estou emocionada. Obrigada pela aula. Obrigado, Ana Paula, pelo comentário. Doutor Ivênia, você está com muito frio ou dá para falar? Dá para falar, sim. Olha, o Vitor, como sempre, ele é brilhante, né? O Vitor, ele é como o Márcio falou, ele é cirúrgico, né? Ele vai dissecando, ele vai trazendo novidades, ele vai amarrando uma coisa com a outra. Foi muito bonita a exposição do Vitor. Agora, como sempre, eu lembrei, né, João, que até essa coisa de falar que Jesus expulsou os vendilhões do templo e os artistas representaram com essa figura assim, com o chicote na mão, aí isso também é metafórico, né? É assim, é a maneira dos artistas interpretarem aquela atitude de Jesus, que foi severa, ela foi assim, impositiva, né? Mas não com violência nem nada. Eu tinha um livro que eu acabei dando de um professor lá da Seara, que falava o que Jesus não podia ter feito nem dito, né? Tem muita gente que às vezes é violento, que às vezes é assim, inadequado em certas atitudes e se apoia
nessa passagem. Até Jesus pegou no chicote e pôs todo mundo para fora, né? Então, é preciso entender as coisas. Então, acho que até nessa passagem aí tem uma alegoria, né? É uma alegoria que precisa ser interpretada. Isso, de fato, é realmente muito bonito mesmo. Agora, uma coisa que o Vitor faz e que fica muito bonito também é ele enriquecer o tema com dados históricos, né? Você viu que ele falou de Jerusalém, ele falou onde aconteceu, e então isso tudo traz assim, monta o cenário, né? Como está num palco, então ele vai pôr os personagens, mas ele precisa montar o cenário primeiro. E isso, ou fazer a contextualização, ou fazer enriquecer com dados históricos, é um recurso que o Vitor faz muito bem. Então é isso, viu? Mais uma lição que a gente aprende, né? E eu fiquei também, assim, comovida com a manifestação da Ana Paula, né? Que coisa bonita que a gente vê uma pessoa perceber tudo o que está acontecendo no céu, que, né? Todo mundo trabalhando e fazendo um esforço muito grande e contando com a espiritualidade, né? Então, assim, no céu que o trabalho é ao contrário, né? É de atrair as pessoas e de fazer com que haja motivação para o trabalho em conjunto, porque ninguém faz nada sozinho, né? Então é por aí. Mas tudo muito bom, Vitor. Parabéns, viu, mais uma vez. Você é a nossa caderneta de poupança, né? Que a gente está aí investindo em prece, em desejo que você continue, porque daqui a pouco a gente vai embora e deixa uma ação aí para os mais novos, né? E você, como é o nosso caçula, você está na ponta lá, e que certamente ainda tem muito para fazer aí, né? É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Boa noite para todos. Obrigado, doutor Ivênia. Bom, obrigado a todos, obrigado pela presença, pelo estudo. E agora vamos fazer um encerramento, né? Doutor Ivênia, a senhora nem fechou o microfone, significa que a senhora quer fazer a prece, né? Podemos fazer, por que não, né? É. Vamos sim. Vamos então agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, mais uma tarefa, mais um dia de encontro, de aprendizado, não só entre nós encarnados, né? Mas com a certeza de que muitos pioneiros, espíritos que já estão do lado de lá, estão conosco, nos ajudando, nos intuindo, para que essa proposta de reerguer o trabalho do Centro Espírita Itobi ela se faça cada vez com mais evidência de que isso vai acontecer, né? Está acontecendo. Então, muito agradecidos, muito saudosos de todos os pioneiros, das pessoas que durante anos estiveram no céu, né? Trabalhando fisicamente, espiritualmente. Nossa, cada um eu me lembro das passagens, né? Com muita emoção também. E vamos então desejando que durante o repouso do nosso corpo, o nosso perispírito, o nosso espírito podemos ter um certo desprendimento, ele continue recebendo inspiração dos amigos espirituais, né? Revendo passagens, se instruindo a respeito de tanta coisa dos evangelhos e também fazendo com que a nossa vibração de amor, de fraternidade chegue até aqueles que são necessitados, né? Então, pedimos licença para encerrar nossa tarefa da noite de hoje, sempre muito gratos e muito emocionados pelo trabalho, pelo encontro, que, aliás, é mais do que um encontro, é sempre um reencontro. Que assim seja, graças a Deus.